atrás, né, a respeito de tráfego orgânico. Alex, se tu puder ir fazendo o sítiozinho aí de áudio da galera, se vocês puderem me mutando, deixar mutado, né? Gente, olha só, quero conversar com vocês. A gente costuma iniciar sempre pontualmente as nossas reuniões, né, os nossos treinamentos, tá? E também a gente o que eu quero me fixar aqui é a gente ter, olha, 1 hora, estourando 1h15 aí de treinamento, tá bom? Como é que funciona a dinâmica das nossas aulas? Eu vou ministrar todo o conteúdo. Vocês podem ir enviando as perguntas de vocês no chat e eu respondo ao final do conteúdo, tá? Então, eu passo no chat ali, vou olhando todas as perguntas. Se o Alex vê alguma pergunta que é muito importante, o Alex está aqui no nosso suporte, né? Se ele vê alguma pergunta que é muito importante, que precisa ser trazida no momento da aula, ele vai me interromper e eu vou falar, senão ele só vai marcar, enfim, as perguntas, enfim, a gente vai tirando as dúvidas no final da aula, tá? Se tiver algum tema que foi passado ali no chat, que também eu vi que é uma relevância muito importante, ou que eu precise que você traga mais informações, alguma coisa assim, eu vou pegar e vou pedir para que você abra o microfone, para que você fale, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E a gente vai fazendo essa troca. O objetivo é que seja um treinamento muito dinâmico. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o tempo. E então eu estou aqui para valorizar o tempo de vocês e o tempo de quem vai assistir essa aula posteriormente, né? E também para que vocês valorizem o meu tempo, né? Prestando atenção, fazendo as perguntas de vocês, enfim, para que vocês aproveitem esse conteúdo da melhor maneira possível, tá? Gente, a primeira coisa, antes de falar para vocês o que é tráfego orgânico, eu quero começar falando a respeito da dinâmica de conteúdo que nós temos para os nossos afiliados. Nós preparamos um conteúdo, um drive, né, com todos os conteúdos que a gente julga, assim, que são extremamente importantes e que são necessários para que você comece. Então, lá tem desde qual que é o público-alvo, como você estruturar redes sociais, passo a passo, de como fazer Instagram, como fazer perfil de Facebook, as legendas que usamos, os criativos, estruturação de campanha, nossa, tem tudo. Nós disponibilizamos isso através de um link, e esse link ele é disponibilizado com botõezinhos ali que você pode navegar. Então, a pergunta mais recorrente que acontece no grupo é a seguinte: por onde eu começo? E eu quero, de uma vez por todas, responder essa pergunta. Você começa sempre a vender o nosso produto? Você começa sempre pelo Drive. Não existe outro caminho, precisa estudar, precisa ler, abrir cada pasta, ler cada uma daquelas pastas, ler todos os documentos e botar em prática. É por ali que começa, tá? Daí, se a pessoa quer saber, por onde eu começo no mercado de afiliados, por exemplo? Não sei o que é mercado de afiliados, não sei como vender como afiliado e eu quero saber por onde eu começo. Eu vou dar uma dica para vocês que eu fiz esse teste para ver como que se comportaria e foi incrível, assim. Eu abri o chat GPT e simulei o seguinte prompt para ele. Eu disse, chat, por gentileza, eu quero começar no mercado de afiliados e eu gostaria de saber como que eu começo. Me monta um cronograma, um passo a passo, lembrando que eu não sei nada a esse respeito, né? Fingindo aí que eu não sabia nada disso, enfim. Eu converso com o chat GPT de uma forma muito natural, assim, eu tento dar comandos para ele de forma mais natural, porque eu acredito que as respostas, elas simulam também a nossa fala e acaba vindo de uma forma mais natural e mais fácil de entender. E ele me deu, nessa brincadeira aí, ele deu um passo a passo completinho de como começar no mercado de afiliados. E uma das primeiras coisas que ele me trouxe é, você deve escolher como que você vai atrair os teus leads. Se você vai atrair através do tráfego orgânico ou através do tráfego pago. E é por isso que hoje, esse é um dos motivos de que hoje nós vamos falar a respeito de tráfego orgânico. Nós aqui temos trabalhado este produto do livro de receitas 100% no tráfego pago, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença, enfim. Mas nós dominamos há muitos anos tráfego orgânico, porque nós temos outras empresas, a gente tem outros produtos rodando, e tem coisas aqui que nós crescemos e fizemos somente a partir do tráfego orgânico. Mas para começar, então, o que é o bendito do tráfego orgânico? Tráfego orgânico nada mais é a audiência que você conquista através de conteúdo que você produz nas redes sociais.
É uma audiência que você conquista sem precisar investir dinheiro nessa audiência. Simplesmente investindo no teu tempo, produzindo conteúdo, seja vídeos, postagens, e criando um relacionamento com essa audiência. Jéssica, o que é a audiência? A audiência são os teus seguidores e as pessoas que necessariamente te acompanham. Então, o tráfego pago, o tráfego orgânico é a audiência que você adquiriu nas redes sociais sem precisar investir dinheiro, sem precisar pagar anúncios para as redes sociais. O que você investe? Tempo, e muito tempo. Tá? Então, o tráfego orgânico, ele não é fácil, na verdade, não existe nenhum trabalho no digital que seja fácil. É muito simples você trabalhar no digital. Realmente é muito rentável, realmente é o melhor dos mundos, mas ele não é a coisa mais fácil do mundo. Não existe atalho, precisa estudar. Tá certo, galera? Tá todo mundo me ouvindo bem? Vocês podem. Ficou claro para quem está aí? Ficou claro o que é tráfego orgânico? Vocês podem reagir para mim ali com um joinha para eu saber se ficou claro ou não? Será que vocês estão me ouvindo? Se não ficou claro, façam assim, ó. Ou mandem a perguntinha, tá? Que daí eu posso explicar um pouco melhor também, tá bom? Perfeito. E também, a qualquer momento, se vocês, se tiver alguma coisa que eu expliquei que não ficou muito clara, vocês podem mandar no chat também. Ó, Jéssica, não ficou claro esse ponto. E eu retorno ali para que a gente possa, aprofundar melhor, tá bom? O objetivo é que vocês saiam daqui expert, certo? Gente, esse material aqui, ele vai estar um pouquinho mais denso, assim, ele vai estar um pouquinho mais, eu não gosto de fazer PowerPoints assim, onde eles tenham apresentações onde elas sejam mais densas, com muito texto, enfim, mas aqui depois esse material vocês vão poder acessar ele também, então eu acredito que pode ser útil, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender, vamos fazer tráfego orgânico? Vamos reunir uma audiência sem a gente precisar gerar anúncios? Vamos fazer tráfego orgânico. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o que eu estou vendendo. Esse é o princípio básico. Então, para tentar ser o mais simples e sucinto possível. O livro que nós desenvolvemos é um livro de receita, ele é de receitas 100% em espanhol. A gente mirou no público internacional e a gente mirou na segunda língua mais falada no mundo todo. Nosso objetivo com esse livro de receitas era vender a nível mundial para que a gente possa receber em dólar, né? Então, a gente conseguia vender. A minha lógica, assim, que eu pensei foi o seguinte: a gente determinou os seguintes tickets para este produto. Ele vai de $9 até $17, né? Vamos ao termo dinheiros, e vocês vão entender melhor por que isso. Ele vai de 9 dinheiros até 17 dinheiros. Quando eu faço campanhas de tráfego voltadas para a Europa, eu divulgo as ofertas em 9 euros. E quando eu faço as campanhas para qualquer outro lugar do mundo, que seja a América Latina, enfim, eu divulgo $9. Mas por que eu usei o termo dinheiros, tá? 9 ou 17 ou 12 ou 14, enfim. Eu divulgo as ofertas em euro ou em dólar, dependendo da localidade, tá? Mas por que eu usei o termo 9 ou 17 dinheiros? Porque a lógica foi a seguinte: qual é a barreira de entrada de um produto digital que seja extremamente atraente, que a página tenha alta... Se imagina você como um comprador, tá? Você está navegando nas redes sociais e você é impactado por um anúncio. Você clica naquele anúncio, independente do produto que seja, tá? Mas você clica naquele anúncio, a página te passa segurança, você acessa o perfil que está divulgando aquele anúncio, ele te passa segurança também. Essa página é bem estruturada, tem prova social, enfim. Essa página, você escaneando ela, você consegue ver ali tudo a respeito do produto, enfim, e chega lá no final, você passa por uma trilha de ancoragem, chega lá no final, tem bônus, tem um monte de coisa. Quando você vai descobrir o preço, você descobre que o valor é R$ 9, ou R$ 12, ou R$ 17. Em geral, se o produto me interessa, se eu já estava procurando, ou se aquele produto gerou em mim uma necessidade muito rápida, a barreira do preço não existe. Porque de R$ 9 a R$ 17 é muito fácil de pagar. A gente paga aqui no Brasil, a gente paga rapidamente no Pix, ou passa o cartão sem problema nenhum, certo?
Por que que eu determinei esse ticket para esse produto a nível mundial? Por que que eu determinei de 9 a 17 dinheiros? Porque a lógica é a mesma. Para uma pessoa que recebe em euros, 9 euros é a mesma premissa. Se ela realmente está pensando em ter uma alimentação um pouquinho mais saudável, ela paga os 9, os 17 dinheiros, os 12 dinheiros, ela paga tranquilamente, pensa, tá, vou pagar para ver, você entendeu? Vai lá e vê o que que é. E o nosso livro ele foi muito bem construído, a gente fez com um carinho muito grande. Realmente existem 950 receitas lá dentro. Nós pensamos, nós entregamos esse livro todo numa área de membros. E por que que a gente entrega assim, separadinho por capítulos, com 10 capítulos, né? Por que que a gente entrega dessa forma? Porque você entende que um PDFzão com 950 receitas vai ficar extremamente pesado para as pessoas navegarem no celular, né? Então a gente categorizou isso por áreas de a gente categorizou isso por capítulos e ainda dentro dos capítulos dividimos para que os PDFs fiquem bem mais curtos e mais deglutíveis. Então, fica muito mais fácil da pessoa navegar ali, ela encontra mais fácil. Então, ficou um produto muito atrativo. Ele praticamente não tem reembolsos. Poucos reembolsos que tiveram foi de algum brasileiro que comprou, porque foi impactado por algum anúncio que foi direcionado errado, ou até mesmo algum afiliado que comprou, mas foram poucos. Assim, eu acredito que agora a gente chegou a 5 ou 6 reembolsos. Então, assim, teve muito pouca coisa de reembolso mesmo. Esse produto já vendeu milhares de versões. Então, a gente é muito feliz, assim, com o produto. Então, vocês conseguiram entender um pouquinho a dinâmica do preço e o quanto esse produto low ticket, ele tem um apelo muito legal e ele pode ser muito saudável para vender no orgânico, tá? Então, sobre ele é um livro com 950 receitas que são extremamente saudáveis. A temática delas é não ter farinha de trigo para os intolerantes a glúten ou com restrição, né, celíacos ou uma restrição muito forte, elas terem substitutos ao açúcar, porque as pessoas cada vez mais estão buscando opções sem açúcar, e a nossa opção, assim, foi limitar as receitas para tentar evitar usar menos leite, bastante substituição para as opções aí de receitas com leites vegetais, para que as pessoas que têm problema também, com alguma intolerância à lactose, alguma coisa, também possam consumir as receitas. Então, oi? Mutou? Não, eu tô. Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que foi o meu. Ah, tá. O Alex me falando aqui que mutou, acho que o fone dele acabou a bateria. Mas então ele é específico para pessoas que querem emagrecer, para pessoas que têm alguma intolerância alimentar, tá? E ele é um produto completo, gente. Por quê? Porque ele tem order bumps que também respeitam essa temática do preço. Então, os order bumps, eles têm eles custam em torno de 5 dinheiros, e em geral 30% das nossas ofertas são vendidas com order bumps. Então, isso aumenta o ticket médio do produto, é muito legal. O order bump nos ajuda a tirar um pouco daquele custo que a própria Kivify tem, né? Porque Kivify tem um custo alto, enfim, e as plataformas têm um custo alto, então o order bump nos ajuda a amortizar isso e aumentar o ticket médio ali da nossa venda, tá? Então, esse basicamente é o produto e tem muito mais detalhado lá no Drive, tá, galera? Gente, passei muito tempo aqui nesse slide. Já comecei a falar demais, olha, vocês me segurem aí para eu não falar muito, tá? Que eu quero respeitar o tempo de vocês. Gente, para quem que é destinado? O ideal é pessoas que querem emagrecer, diabéticos, pessoas intolerantes ao glúten, pessoas focadas em saúde. A idade que nós temos focado tem sido entre 25 e 65 anos, tá? E os países que têm a língua espanhola é amplamente falado, tá? Em geral, na Europa, a gente divulga para todos os países da Europa e funcionou muito melhor do que direcionar somente para países que têm supremacia do idioma espanhol. E eu não sei porquê, mas eu testei dessa forma, testei das duas formas, isolando e usando, por exemplo, direcionando só para a Espanha, direcionando ou fazendo ampla Europa, e sempre eu isolo somente o idioma, e em todos os cenários que eu previ, todos os cenários que eu testei, basicamente divulgar amplo para toda a Europa funcionou muito melhor.
Em geral, 85% das vendas na Europa têm acontecido na Espanha, mas a gente está agora, né, com, imagina, 15%, é uma fatia bem importante. Então, 15% está se dividindo entre Gibraltar, eu acho que é assim que fala o país, mas Suíça, Suíça não, Suíça, Portugal, Itália, gente, tem muitos países, assim, vendendo, tem bastante países, assim, que fazem esse mix aí de 15%, então eu acho que vale a pena manter a Europa, até porque, fazendo assim, dessa forma que eu estruturei, tá lá no Drive até, o CPM fica baixo, tá bem legal, tá? Então, o foco dele é que a gente consiga vender numa moeda forte, né, euro ou dólar, no segundo idioma mais falado no mundo. Então, se você quiser divulgar a nível mundial, você pode divulgar, né? Você pode escolher várias regiões do mundo. A questão é que sempre procure apresentar para um público amplo. O nosso objetivo é sempre fazer, se você for fazer tráfego pago, né, até mesmo no orgânico, você conseguir pegar aí um público bem amplo, tá? E falando em canais para que a gente possa fazer o nosso tráfego orgânico. A gente vai falar um pouquinho dessas redes aqui. Uma das coisas que a gente vai entrar muito hoje é a respeito de como funciona o algoritmo em cada uma dessas redes. Porque tem coisas diferentes que vocês precisam prestar atenção. E no final, vocês vão conseguir escolher qual que é a rede social que vocês vão iniciar. Que eu não aconselho iniciar em todas, tá? Se você for trabalhar só no orgânico, eu não aconselho iniciar em todas. Então, você vai conseguir escolher qual a rede social que você vai iniciar. Vamos lá, canais para tráfego orgânico. Instagram / Facebook, né? Mas em geral, para venda, a gente foca mais criar perfis no Instagram, quando é venda orgânica. O TikTok, YouTube Shorts, para venda orgânica. Pinterest e blogs. Blogs fazendo um adendo. Ele é muito voltado para quem realmente gosta de produzir texto, tá, gente? O blog tem uma curva, assim, de... Eu sou apaixonada por blog, eu comecei no tráfego orgânico, no conteúdo, eu comecei com blog, tá? Assim, eu amo isso, e só que ele tem uma curva, e com o advento das IAs, tá um pouco mais difícil de se trabalhar, então a gente não vai aprofundar muito blog. E só vou fazer um parênteses. Por que está mais difícil trabalhar com o blog com as IAs? Produzir o conteúdo através das IAs está muito mais fácil. Porém, a entrega está muito mais, tá mais difícil. Eu não sei se vocês viram que lá no Google, agora tem uma IA que faz uma leitura em vários sites e ela te entrega já um resumo daquela outra pesquisa que você fez. Isso fez com que o tráfego para os blogs diminuísse absurdamente, gente. Tem vários grandes portais que reportaram queda assim, de 25%, 35% no seu tráfego orgânico, que antes eles conseguiam através de ranqueamento no Google, tá? A gente já percebeu até, eu e o Alex, a gente fala muito, assim, sobre tendência, esses dias atrás a gente estava conversando, e a gente estava falando justamente sobre isso, a gente percebeu esse movimento aí, né, de essa queda, e eu comentei com ele, disse, Alex, a receita do Google com certeza vai sofrer absurdamente com isso, porque se os blogs não estão mais recebendo tanto tráfego, se os portais não recebem mais tanto tráfego, desestimula as empresas a fazer os AdSenses, né, a botar anúncios nos portais. E até talvez seja por isso que a gente meio que deu uma parada assim com o Google, a gente não tem conseguido performar muito bem em Google, viu, gente? Não sei, pode ser que faça algum sentido isso. E daí, não coincidentemente, eu vi uma matéria esses dias atrás a respeito do Google falando que a receita deles caiu absurdamente através de AdSense, e provavelmente foi por causa dessa questão aí da IA deles, né, que vai gerando um efeito cascata. Então, eu diria para a gente focar mais, e é o que nós vamos fazer aqui nesse conteúdo hoje, focar muito mais nas redes sociais, tá? Esse foi meio que um overview. Até aqui tá ok, galera? Vocês vão me dizendo como é que vocês estão, tá? Se vocês estão gostando, estão curtindo, não estão? Se tem dúvida, vão falando. Então, gente, vamos dissecar um pouquinho como funciona o algoritmo do Instagram, tá? O primeiro tópico do algoritmo do Instagram, ele funciona através de recência. Jéssica, que palavra é essa? O que quer dizer essa recência? É post mais recente. O Instagram, ele está focado em entregar para nós os posts mais recentes. Por isso que, em geral,
Em geral, conteúdos, eles morrem muito rápido no Instagram. Eu vi um dado recentemente que costuma, gente, é absurdo isso, né? Um post costuma morrer em 2 horas no Instagram. Ele só consegue, os posts que têm uma sobrevida ali de 2 dias, 3 dias, são posts com um bom engajamento. Então, assim, prestem bastante atenção nisso. Se você vai ir para o orgânico, saiba que você tem que produzir muito conteúdo. E daí a dica de ouro é, quando você começa, eu estou com o meu perfil zerado. Eu não sei quando a minha audiência está mais online. Então, você tem que postar muito em várias horas do dia. Como que você utiliza isso? Utilize muito o Business Suite, o Meta for Business lá, que você pode postar, pode programar, não precisa pegar aplicativo de fora. Lá no documento, no Drive, na primeira pasta, tem um documento explicando como fazer o passo a passo, como criar o perfil. Eu já deixei o linkzinho para você acessar o Meta Business, que é onde você pode fazer a tua programação de conteúdo. Então, você não precisa procurar nenhuma ferramenta fora. Você sobe o vídeo ali, você edita a legenda e vida que segue, tá? Então, você precisa postar massivamente em vários horários diferentes. Então, poste 4, 5 postagens de manhã, 4, 5 postagens à tarde, 4, 5 postagens à noite, programe postagens para madrugada. Faça isso por um bom tempo, 7 dias, 15 dias, para que depois você possa ler os dados e entender a audiência que chegou. Chegou 100 seguidores, 200 seguidores, o Facebook já vai te dar lá no painel, o Instagram já vai te dar qual é o momento que esta audiência está mais presente na rede social. E daí, adivinha, a partir daí, você direciona o teu conteúdo para esse momento. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele funciona, ele praticamente nos obriga a ficar postando, realmente ter essa recência, a gente está sempre atualizado ali. O algoritmo do Instagram, ele prioriza relacionamento. Então, o objetivo dele eu vou falar um pouquinho mais a respeito de comunidade, tá? Mas o objetivo dele é que você gere engajamento, que você gere relacionamento, que você gere comunicação. Ele quer que as pessoas saiam dos teus stories, vão para o teu direct, ele quer que as pessoas conversem com você no direct, ele quer que as pessoas comentem, que você troque informações com as pessoas, que você troque, né, que você crie esse relacionamento ali. Então, só curtida é uma métrica vã. Se vocês já leram os nossos documentos, vocês vão começar a detectar, se você leu e estudou o nosso documento, você vai começar a detectar que toda a estrutura que nós fizemos, tanto dos conteúdos, né, dos vídeos, enfim, e as legendas, elas são para incentivar isso. Então, o que eu peço para as pessoas? Eu peço para que as pessoas cliquem no link da bio, né, a CTA que eu faço, ou que elas comentem alguma coisa específica, para que a gente gere esse engajamento, entendeu? Para que a gente gere essa comunicação, essa conversa, tá? O algoritmo do Instagram se baseia em interesse. Por isso que não dá certo você pegar, para fazer tráfego orgânico, você pegar um perfil. Não importa que ele tenha 10 mil seguidores, você pegar aquele perfil que estava falando a respeito de óleo de motor, e agora você pegar e querer vender o livro digital de receitas saudáveis dentro dele. Mesmo que você exclua tudo, mesmo que você limpe tudo, para tráfego orgânico isso não vai funcionar. Se você vai trabalhar genuinamente com tráfego pago, pode fazer isso. Tá tranquilo, entendeu? Faça, limpa tudo, organiza e aproveita aquele número de seguidores, beleza, tá? Agora, fazer isso, tentar reaproveitar um perfil de um público que está nichado em um público para outro, ou até um perfil que não tem nicho. Jéssica, eu vou pegar o meu perfil pessoal e vou migrar para o produto. Não vai funcionar. Você precisa, se você vai trabalhar com tráfego orgânico, precisa começar do zero e já começar do zero nichado, tá? Então, por que isso, né? Porque um dos pilares do algoritmo do Instagram é interesse. Então, ele prioriza posts recentes que vocês vão vendo a linhazinha do tempo, né? O que o Instagram prioriza? Posts recentes que gerem relacionamento. Não adianta só as pessoas curtirem, as pessoas precisam assistir, precisam comentar, salvar, mandar o teu vídeo para outra pessoa, enfim, que gere relacionamento, tá?
que seja do interesse daquela pessoa, que o Instagram perceba, que o algoritmo, né, que a IA que está lendo aquilo ali perceba que realmente gerou interesse e que é do nicho que a pessoa está buscando, tá? Então, que gere engajamento, que é o que a gente está falando a respeito de relacionamento, e aqui o tópico mais importante, galera, que o teu post ajude a reforçar o conceito de comunidade dentro do Instagram. E como que isso acontece? Vou dar um exemplo. O Instagram, ele vai na contramão ou o TikTok, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, vamos falar, o TikTok, ele vai na contramão do Instagram. O Instagram, ele prioriza criar comunidades. Eu quero que vocês lembrem, vocês consumindo, tá? O feed. Quantas vezes vocês forem impactados, você está no Explorar, ou até mesmo rodando o feed, você foi impactado por um post de um perfil que você não segue, e lá abaixo já estava assim, fulano de tal, que é seu amigo, curtiu esse post. Ou o comentário do teu amigo é um dos primeiros que aparece. É o primeiro que aparece para você. Por que o Instagram faz isso? Porque ele acredita, ele vai sempre buscando semelhantes. Então, ele procura um dublê da Jéssica, que depois vai procurar outro dublê desse dublê, depois outro dublê desse dublê. Então, ele faz isso incentivando, mostrando, realmente dedurando para os nossos amigos o que a gente interage no Instagram. Entenderam? Então, o que vai acontecer? Se você né, distribui teu conteúdo aí, o João da Silva curte teu conteúdo. O Instagram vai pegar uma amostragem dos seguidores do João da Silva e vai mostrar o teu conteúdo para essa amostragem ali. Ele vai dizer assim, olha aqui, amiguinho do João da Silva, o João da Silva está curtindo isso daqui, ele está comentando, ele está interagindo, o que você acha disso daqui? Por quê? Porque ele entendeu que se o João da Silva é o nicho que você quer, ele vai encontrar, ele vai se relacionar com pessoas que também estão interessadas nesse nicho. E daí, por isso que comprar seguidores não funciona para conteúdo, para trabalhar com tráfego de conteúdo. Porque o Instagram vai fazer isso, vai pegar o seu seguidor, vai mostrar o teu post para os teus seguidores primeiro, os teus seguidores não vão engajar, ou os poucos que engajarem ali, pode ser que não seja o perfil. Vocês entenderam o conceito de comunidade? O Instagram quer que eu veja os mesmos conteúdos que a minha rede, entendeu? As pessoas com quem eu interajo ali. Tanto que as pessoas que a gente se parece, que a gente tem interesses em comum, os nossos feeds vão ficando muito semelhantes, o que é totalmente diferente no TikTok. TikTok, a aba para você, cada um tem a sua. Ficou claro isso, gente? E daí tem uma diquinha aqui bem interessante, tá? Aqui, para você aumentar a visibilidade no Instagram, deve-se, né, construir conteúdo autêntico que provoque conversas genuínas. E a base da rede social é isso hoje, tá? É produzir conversas. Por isso que mesmo no tráfego pago, trabalhando só com tráfego pago, eu incentivo nas minhas legendas e nas CTAs dos vídeos que a gente faz, eu incentivo comentários. Eu não incentivo ir direto para a bio, entendeu? Por quê? Porque eu incentivar isso reduz drasticamente o nosso custo, né? O nosso CPM, reduz um monte aí as nossas métricas, a gente consegue comprar lead mais barato, tá? Como funciona o algoritmo do TikTok? O algoritmo do TikTok, ele é baseado em quatro pilares principais, tá? Primeira coisa, retenção. Sabe, não adianta nada para ajudar o coleguinha você pegar e fazer isso daqui, ó. Só clicar lá, sabe, salvar, curtir, comentar e passar para o outro. Não. A primeira coisa que o TikTok quer é que o teu vídeo retenha as pessoas. Então, o primeiro foco é trabalhar os 3 primeiros minutos do vídeo. Você tem que ter a retenção da pessoa nos 3 minutos, né? Que é o hook ali do vídeo, o hook rate do vídeo. Então, você precisa ter esses 3 primeiros segundos ali, não sei se eu falei minutos, gente, me desculpe, mas os 3 primeiros segundos do vídeo tem que ter uma retenção muito alta. E o TikTok prioriza que o seu vídeo seja assistido o máximo possível. Então, em geral, ele quer que você comece, né, que a tua audiência vá do início ao fim do teu vídeo. Depois disso, ele vai considerar as interações.
Então, beleza, as pessoas estão assistindo do início ao fim esse vídeo, estão assistindo mais de 50%, mas não sabemos qual a métrica, mas as pessoas estão assistindo esse vídeo? Estão assistindo. Esse daí, ele mostrou ali para os primeiros 200. As pessoas estão assistindo. Ok. Se esses primeiros 200, além de assistirem o vídeo, também interagirem com o vídeo, o TikTok determinou que o teu vídeo ele tem relevância, e daí ele vai entregando. E se isso vai se replicando para as outras fatias, que é, elas continuam sendo retidas no vídeo, elas continuam interagindo, teu vídeo continua sendo relevante, ele continua sendo entregue. Por isso que você pode manter um vídeo em alta por meses. Você pode manter o algoritmo do TikTok é totalmente diferente do algoritmo do Instagram, porque o algoritmo do Instagram, ele prioriza se esse post ele é recente. Se ele foi, então, a primeira coisa que ele olha, é recente? É recente. Gerou interação? Gerou interação. Está gerando relacionamento? Beleza, está gerando relacionamento e comunidade. Daí ele vai entregando para mais, entendeu? Vai indo, vai indo. TikTok não. Se o teu vídeo reteve as pessoas, se o teu vídeo gerou interação, ele vai aumentando o score de relevância desse vídeo e ele vai entregando, vai entregando, vai entregando. E tem vídeos, gente, que gera views. Recentemente eu até vi uma menina passando, que estava passando no TikTok, uma menina disse, gente, fiquei abismada que tem um vídeo meu que eu postei em 2021 e que tem 10 mil, 20 mil visualizações por mês, todos os meses, eu continuo ganhando dinheiro com esse vídeo. Gente, 2021, cara. Um vídeo de 4 anos atrás. Continua gerando. Então, o TikTok, ele pode sim, se você acerta a veia no conteúdo, ele pode sim ser uma fonte incrível de vendas, tá? E daí, para ajudar a dar um boost, né? Que esse é o último tópico ali, é o que dá um boost, assim, dá uma bufada na entrega do vídeo, se esse conteúdo, né, se esse tema do vídeo ele é relevante para uma localização específica. E, por exemplo, sabe quando aquelas trends que a galera estava fazendo, que a Camila Pudim, ela, nossa, foi incrível, assim, naquela trend que eu não lembro, aquela do make-up lá, que ela pegou milhões e milhões e milhões de visualizações, que a galera começou a fazer make-ups, né, começou a fazer transições específicas de músicas regionais, por causa que esse é um dos tópicos do algoritmo do Facebook, então, do TikTok, aliás. Então, por exemplo, nós vamos fazer os vídeos de receita em língua espanhola, músicas que estão em alta para esse nicho, né? Enfim, essas coisas. Se é novidade, se é um tema recente, por isso que as trends bombam muito, tá? Para o nosso nicho aqui, a gente não tem como aproveitar muito uma trend, né? Talvez tenha, tem que analisar qual é a trend, enfim, a tendência, a novidade, a trend. Mas a gente pode aproveitar localização e regionalização, tá? Músicas específicas, né? Pinar a localização, enfim, a gente consegue aproveitar isso. Mas esses 3 primeiros itens aqui são extremamente importantes. Se você já tentou TikTok e não saiu das 200 views, é porque provavelmente o teu vídeo não estava retendo. Se ele não está retendo as pessoas, não vai nem importar se não gerou interação. Se ele começou a reter, começou a gerar um pouquinho de interação, beleza, ele vai mostrar para a próxima faixa, que é 600 pessoas. E assim ele vai indo, tá? E é isso aí. Então, o algoritmo do TikTok eu acho muito interessante. Como funciona o algoritmo dos Shorts? O algoritmo dos Shorts prioriza engajamento imediato. Então, o teu vídeo apareceu na tela, nesses primeiros segundos, o que aconteceu? A pessoa curtiu? A pessoa te seguiu? A pessoa comentou? Enfim, o que a pessoa fez? Tá? Nesses primeiros 2, 3 segundos é extremamente importante. Se, além do engajamento imediato, o teu vídeo gerou interação completa, as pessoas passaram a fazer todas o que é possível fazer, né? Que é curtir, comentar, salvar, enfim, se as pessoas tiveram o máximo de possível de interação, ele vai sendo entregue. E se o vídeo, ele conseguiu gerar repetição, looping, sabe? Então, por que as pessoas usam muito no Shorts vídeos curtos e que emenda, sabe? Emenda o início com o final, é por causa disso. Normalmente, uma das técnicas que as pessoas usam muito é o vídeo mais curto que o tempo que leva para ler um texto que está na tela. Assim faz com que as pessoas precisem ou pausar ou ficar assistindo naquele looping.
né? Por causa que ele não para, ele segue ali. Então, é bem interessante você poder utilizar isso. E, além de tudo, relevância contextual, porque o Shorts, né, o YouTube em si, ele é focado em nichos. Então, a gente, por exemplo, eu tenho um canal relativamente grande, com 42 mil pessoas, que eu não produzo conteúdo lá há 2 anos, praticamente. Esse canal, com certeza, eu não vou aproveitar para mais nada, eu não vou trabalhar mais naquele nicho, e esse canal está extremamente nichado em algo. Está lá, até hoje tem visualização, entende? Então, está lá gerando, gera visualização, enfim, mas a gente não consegue migrar, porque o TikTok, o YouTube, ele prioriza a relevância contextual, o que aquele nicho, né? Para que aquele nicho procurou? Então, utilize um bom SEO, dá uma descrição ali para o que você está falando naquele vídeo que tenha relevância com uma ou outra hashtag. Mas as coisas mais importantes é o que acontece aqui. Engajamento imediato, interação completa, essas pessoas estão repetindo o teu vídeo. E o algoritmo do Pinterest é uma rede que eu não utilizo, tá? Mas eu fiz questão de colocar aqui porque eu já vi outras pessoas utilizando e tem um afiliado nosso tendo bastante sucesso no Pinterest também. Mas o mais importante, se vocês vão querer desbravar essa rede, é qualidade visual, palavras-chave estratégicas, consistência, frequência e engajamento direcionado, tá? Eu vou deixar esse textinho aqui, como eu não sou expert em Pinterest, gente, eu não posso ficar dando muito pitaco, né? Não entendo muito da... Então, não vou ficar aqui fingindo para vocês que eu entendo muita coisa de Pinterest, mas eu deixei aqui, porque depois vocês vão pegar esse material e vocês vão poder ler, vão poder encontrar, então, o que quer dizer esse tal de palavras-chave estratégicas? E você pode perguntar ao chat GPT, sabe? Trocar uma ideia com ele e a gente vai aprendendo junto, tá? Depois eu vou respondendo isso daí, tá, galera? E daí, ok, dissecando como funcionam os algoritmos, isso vai ajudar vocês a decidirem uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que decidir é foco inicial. Qual a rede social que eu vou focar? O que eu aconselho? Vocês lerem esse material e definir, bom, o que eu sei fazer de melhor ou o que eu consigo aprender mais rápido. Qual desses algoritmos eu consigo dominar mais rápido? E daí você escolhe a rede social que você vai focar. E ela tem que ser focada. Começa com uma só, tá, gente? Não tenta fazer em todas se você vai trabalhar no orgânico. Se você vai trabalhar no tráfego pago, meu filho, vai com fé, entendeu? Agora, no tráfego orgânico, foque em uma só, porque o trabalho é constante, dá muito trabalho. Consistência. Tem que publicar todo dia. Se você quer crescer a rede, não adianta. Tem que publicar todo dia e vai ter uma gradezinha ali, mais ou menos, de quantas postagens por dia em cada rede, tá? E maestria. Torne-se um especialista na plataforma, antes de você ir para outras, tá? Então, foca nela, tenha consistência e se torne um especialista nessa plataforma. Gente, o que postar? Os vídeos que nós disponibilizamos, modelem esses vídeos. Procurem, esses vídeos funcionam, eles têm métricas excepcionais, esses vídeos, sabe? Então, modelem, façam variações, inúmeras variações deles. Troquem o vídeo de receita que está lá atrás, troca a legenda, bota a IA, né, troca a narração, troca a música, mas façam versões da mesma coisa. Não enjoem, tá? O segredo do conteúdo é acha o conteúdo que deu certo e replica, 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 replica. Toda vez que você pensa assim, isso aqui tá cansativo para você. Se tá chegando o seguidor, continua fazendo igual, 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 igual sempre, tá? Uma das coisas mais importantes para que você realmente tenha um crescimento no orgânico é você fazer CTAs. O que é CTA? Call to Action, que é uma chamada para ação. Não existe você fazer um conteúdo sem que você mande a pessoa fazer algo. Só que as CTAs, elas precisam ser muito sutis. Se vocês forem observar, as CTAs que nós usamos em nossas legendas, ela mais ou menos respeita a seguinte coisa.
Ó, vou diferenciar para vocês o conteúdo do que eu faço quando eu foco só em tráfego pago, o que eu faria se eu estivesse focando em tráfego orgânico. No tráfego pago, eu coloco o vídeo da receita, eu não entrego ela completamente. A narração do vídeo, em geral, é explicando sobre os ativos daquela receita, o quão bem a pessoa vai se sentir se vai fazer aquela receita. E a minha CTL é assim: olha, eu decidi recompilar em um livro com 950 receitas, 950 receitas saudáveis, que não tem glúten, não tem açúcar, são especiais, né, específicas para diabéticos, para pessoas que têm intolerância ao glúten, ou pessoas que simplesmente querem se alimentar de forma mais saudável. Se você quiser mais informações a respeito do meu livro digital, você pode clicar no link da bio ou escreva aqui, quero ver o livro, ou escreva receitas, ou escreva saúde. Eu, assim, sempre vou trocando a palavra, entendeu? Ou escreva tal coisa que eu envio mais informações para você. É assim que eu construo a CTA. Ela é mais fluida, ela não diz, compra meu livro, por favor. Não, a gente não roda nada, 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 nada que a gente roda assim. Por quê? As pessoas não estão de saco cheio de comprar. Então, se você vai fazer tráfego orgânico, entenda que você vai ter que fazer que eu diria, né, o que eu faria diferente. Isso é o que eu faço no tráfego pago. O que eu faria no tráfego orgânico? Eu daria a receita, tá? Então, eu posso até fazer aquele vídeo da forma que a gente está falando. Fala dos ativos, das receitas, fala de quais os ingredientes que tem e tal. Na legenda, eu entrego a receita passo a passo. Jéssica, eu não sei qual que é a receita que está naquele vídeo. Cara, monta um vídeo com uma receita específica, enfim, procura, pesquisa, olha a receita passo a passo, anota, entendeu? Pede para o GPT montar a receita para você, enfim. Faça, eu entregaria a receita, e daí a minha CTA seria assim: olha, essa aqui é uma das receitas que tem no meu livro, tá? Então, eu tenho um livro digital com mais de 950 receitas, assim, 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 assim. Se você quiser, que são para isso, 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 isso. Se você quiser mais informações sobre o meu livro digital, clica no link da bio ou escreve tal coisa que eu envio para você. Pronto. A tua CTA sempre tem que linkar com alguma coisa. No conteúdo, sempre tem que linkar com alguma coisa, tipo um pedido, né, do que ela vai fazer. E no tráfego orgânico, você precisa dar mais valor para a pessoa. No tráfego pago, eu não entrego, eu deixo ela curiosa, tá? No tráfego orgânico, faça ela querer. Então, ela recebe uma receita. As próximas, se ela quiser ficar subentendido, que as próximas ela vai ter que pagar. Tá fazendo algum sentido para vocês? E daí, uma das coisinhas, uma dica, tá? Nas legendas de vocês, que vocês forem fazer, façam perguntas, sabe? Como, por exemplo, não pode comer açúcar, você não pode comer açúcar, mas você não quer abrir mão do sabor? Olha, o meu livro digital tem isso, 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 isso. Tá? Essas chamadas para ação dessa forma têm sido muito mais eficazes. Qualquer perfil, em qualquer rede social que você tiver, tem que respeitar esse checklist. Uma bio bem clara. A gente tem modelos de bios para vocês lá no Drive, tá? E ela precisa ter destaques. Então, sobre o que é o livro, testemunho, receitas, como que vai fazer para comprar, setorize os destaques, tá? Tem materiais para isso também lá no Drive, tá? Tem que ter post fixado. O perfil tem que ter 3 postzinhos ali fixados. Como que eu escolho quais os posts? No tráfego pago, eu fixo os posts que mais deram engajamento, tá? Para já dar aquela presença, assim. Então, geralmente eu priorizo os posts que estão com muitos comentários, muitas curtidas, porque a gente promove o efeito manada. Enquanto você não tem post engajado no tráfego orgânico, porque demora um pouquinho, tá? Enquanto você não tem isso, você vai colocar ali nos fixados algo sobre o que é o livro, você vai colocar algo, enfim, você vai colocar assim, explicando, né, priorizando ali, explicando o que é o livro, alguma prova social, você pode fixar uma receita que seja muito bonita, enfim. Mas assim que você tiver o engajamento, você vai lá e coloca as suas postagens mais engajadas, porque ela acaba promovendo o efeito manada, tá? E na bio precisa ter o link da página de vendas. Gente, não usem encurtadores. Os encurtadores reduzem
absurdamente a entrega. O que que acontece? Eu expliquei na aula de métricas, tá? Que é a conectividade da página. Todo encurtador precisa fazer um redirecionamento do seu link. E esse tempinho que a pessoa clicou no link, passou pelo encurtador para então direcionar para o teu link, esse tempo, muitas vezes, se esse encurtador aqui, ele não está alocado num bom servidor, que é a maioria, porque a maioria dos encurtadores que a gente usa são grátis, né? Se ele não está alocado num bom servidor, o que que acontece? Ele demora muito para entregar a tua página e as pessoas acabam saindo da tua página. A página que nós disponibilizamos para vocês, ela foi otimizada e ela abre em 1,4 segundos, 1,9 segundos, até 2,6 segundos, em média. O que as métricas pedem é que a tua página abra em até 3 segundos. Tá? Então, as nossas páginas, elas são muito otimizadas e muito velozes. Então, utilizem a estrutura ali que a gente disponibilizou para vocês e não usem encurtadores, tá, gente? Por favor. E além do mais, que o encurtador pode fazer vocês perderem o rastreio da afiliação de vocês. Às vezes vocês estão divulgando e tal, e não está chegando venda para vocês, por causa que o encurtador fez perder o rastreio da venda, tá? Então é bem sério isso, tá bom? E uma estratégia, assim, basiquinha para fotos e vídeos. Priorize ser 80% visual. Então, as imagens do teu vídeo e tal, priorize menos texto na tela, tá? 80% a imagem ali e menos texto, que o texto ocupe 20%. Ah, já é isso que eu quero fazer aquela estratégia do texto ser maior do que o tempo de vídeo, enfim. Beleza, uma estratégia lá para os shorts e tal, mas se você puder priorizar o espaço do teu vídeo, sabe? Ele ocupar muito mais as imagens do que o texto, é muito melhor, tá? Se você estiver fazendo vídeos, utilize takes rápidos, que seja muito dinâmico. Então, os takes precisam ter de 2 a 3 segundos. E você precisa focar muito nos 3 primeiros segundos do teu vídeo. Teve alguém que pediu ali o que é esses 3 primeiros segundos. Você precisa focar nos 3 primeiros segundos, é o gancho do vídeo. É o que faz a pessoa ficar no vídeo. Então, teste. Faça perguntas, comece com uma imagem, depois com outra, depois com outra. Vai testando variações disso, para que você encontre qual é o gancho que mais prende as pessoas, tá? Quando encontrar o gancho que mais prender, você vai perceber que esse vídeo vai ser mais entregue. Daí você repete, 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 tá? Agora, vamos nos atentar para as principais métricas de cada rede social, para que vocês aprendam ali, né, se vai trabalhar, qual a rede social que você vai trabalhar, então, qual é a métrica que você tem que observar. Por exemplo, tá? O Instagram, a principal métrica que ele analisa para seguir entregando teu conteúdo é a taxa de engajamento. Então, ele faz olha como ele calcula a taxa de engajamento. É as curtidas mais os comentários, tá? As interações, na verdade, aqui já tá meio raso. Eu tinha que ter colocado curtida, agora nele eu tinha que ter atualizado esse material, porque ele analisa curtida, comentário, salvamento, compartilhamento, tá? E ele soma tudo isso e divide pelo número de seguidores. Feito isso, se o teu índice ficar acima de 1,5%, tá bom, tá legal. E daí ele vai entregando mais. Então, engajamento maior, perfis pequenos costumam ter engajamento muito maior, e muitas vezes essa relação de engajamento aqui bate 10%, 15%, 20%, tá? Então, priorizem essa relação de engajamento dividido por seguidores, tá? Cliques em links da bio. A outra métrica que ele olha muito. O teu conteúdo está fazendo com que as pessoas cliquem e realmente queiram mais de você? Isso é importante. Os stories, o que faz com que, né, se você botar um link ali nos stories, se as pessoas estão clicando nesse link, se as pessoas estão se interessando por ele. Outra métrica importante para stories é, as pessoas estão conversando com você, não é só reagir, tá? E uma coisa muito importante de stories. Sabe o tape, assim, que a gente vai passando. Galera, se as pessoas estão fazendo isso, esse avançar ali, isso chama avanço lá na métrica do TikTok. Se esse avanço nos teus stories, se esse avanço nos teus stories estiver muito grande, pode ter certeza
que o Instagram vai derrubar a entrega dos seus stories. Então, você tem que criar stories que retenham as pessoas. Uma técnica boa para isso é a caixinha de pergunta, é texto que elas tenham que segurar ali para poder ler o que está escrito, você fazer enquetes, né, que elas vão participar das enquetes, enfim, tá? Que elas realmente assistam os seus stories. E uma métrica muito importante para todo o conteúdo é salvamento. Então, se você tiver que escolher, eu quero escolher um engajamento para a pessoa, ao invés de curtir, peça para as pessoas salvarem. Se você for ver os criadores de conteúdo que você acompanha, eles têm pedido muito para que você salvem o conteúdo, né? É por causa disso, porque salvamento realmente é uma métrica que ela tem sido muito, muito relevante. Para vocês terem uma ideia, a gente está com um produto novo, ele não está com afiliação para ninguém, é um produto nacional bem nichado, assim. E esse produto, eu iniciei o tráfego pago dele dia 1º agora. E ele está com métricas absurdas, assim. E tem um criativo, a gente está trabalhando só tráfego pago nele, né? Até ia puxar aqui, mas eu não estou com ele no tablet. Estou com esse perfil. Gente, a gente tem 400 milhões de perfis, né? Gente, ele em, 15 dias, ele tá com 2.000 seguidores, começou zerado, tá? Sem nada, ele tá com 2.000 seguidores. E nós temos um post que tá estouradaço. Ele tá batendo 3.000 curtidas, mas o que que estourou? E ele tá trazendo, assim, ele tá trazendo venda muito barata, sabe? Mas o que que estourou esse post? O que que fez ele estourar? Adivinha? Métrica de salvamento. Gente do céu. Alex, tu consegue entrar, não sei se tu vai ter acesso aí, tu tá com o perfil lá desse produto aí, tu tá com, se tu puder olhar lá no painel, quantos salvamentos está tendo. Só esse post trouxe mais de 1.000 seguidores. Só esse post, ele tava, a última vez que eu vi, ele tava aqui com 700, 800 salvamentos. E foi isso que fez com que ele estourasse, assim, porque ele foi muito salvo. Então, se vocês puderem realmente incentivar, né, se você tiver que escolher, olha, eu ainda não estou com o produto, estou só fazendo o perfil crescer antes de eu divulgar o meu link e tal, antes de eu fazer a venda, prioriza salvamento, tá? Gere conteúdo que as pessoas queiram salvar, tá? Gere um conteúdo que as pessoas queiram salvar, tá bom? Ele vai ser bem, bem, bem importante. O livro, galera, a gente está só com ele na QIFI, tá? TikTok. Métricas importantes, retenção, taxa de conclusão do vídeo, tá? TikTok prioriza taxa de conclusão do vídeo. Então, galera, vocês têm que baixar o TikTok Studio, e daí lá no TikTok Studio, vocês vão tendo acesso a essas métricas, tá? E daí, realmente, eu fiz um testezinho com um perfil, que é nicho, também, nicho, eu fico testando 30.000 coisas, né? E daí, esse perfil, teve um único vídeo, eu postei pouca coisa de vídeo, postei uns 20 só. Teve um vídeo que tá gerando visualização até hoje, tá? E ele gerou, o perfil tem 28 seguidores só. E esse único vídeo gerou quase 30.000 visualizações. Mas a taxa de retenção dele ficou acima de 50%. Os outros todos que ficaram abaixo disso, hã? 3.400 salvamentos. Gente, quantas curtidas? 333. Gente, olha o absurdo desse post, ó. 3.400 salvamentos e 3.300 curtidas. Olha o absurdo, as pessoas salvaram muito mais do que curtiram. E essa métrica de salvamento quer dizer assim, ó, isso aqui é importante, eu preciso ver depois, entende? Então, gerem conteúdo que vai fazer com que as pessoas queiram salvar, tá? Então, até uma dica, eu acho que eu vou incluir em algo, vou fazer uma leva de criativo onde eu vou incluir, salva para você ter acesso depois e me comenta tal coisa. Acho que eu vou pensar uma CTA diferente aí também, mas pensem vocês também, entendeu? Porque eu acho que pode ser bem útil. Então, Instagram, galera, a métrica de salvamento mata a pau, tá? Realmente ela é, e a gente dava importância para ela, sempre deu, só que ficou muito claro para nós nesse último teste que a gente fez agora, tá? Que esse produto tá muito legal mesmo, assim, tá? É low ticket também, e a gente vai analisar se nós vamos botar para afiliação ou não ele, e daí qualquer coisa a gente avisa vocês aí, tá? Sobre
Como eu trabalho, Thiago, até já vou aproveitar essa pergunta, tá? Como eu trabalho 100% aqui, nós não temos tempo de produzir o conteúdo, a gente foca em tráfego pago, eu estruturo os perfis para que eles se tornem um perfil genuíno. Então, eu boto 20 e poucas, 30 postagens bem estruturadas, tá? Do jeitinho que tá no perfil. E essas postagens é que eu uso para anunciar. Então, tem uma aula minha de estruturação de campanha, onde eu mostro como que você pega a postagem que está no feed e transforma no anúncio, sem usar o patrocinado. Não é o patrocinado, é lá pelo gerenciador de anúncios, tá? Então é isso que eu faço. E daí acaba aqui com acaba aqui com esse engajamento que tem, cara, o anúncio fica muito mais barato, tá? Então, essa aula é bem interessante, tá? Vamos lá, mais coisas que o TikTok. O TikTok prioriza compartilhamento. Então, por isso que no TikTok, você vê as pessoas que você segue pedindo para você encaminhar o vídeo, para você compartilhar. Porque ela prioriza compartilhamento. Então, depois, ela vai priorizar comentários, tá? E só então, se as pessoas estão entrando ali no teu perfil após visualizar o teu vídeo, tá? O Shorts, o que ele prioriza? O tempo médio de visualização. Ele quer que as pessoas vejam mais vezes os teus vídeos. Lembra o lance do looping lá que eu falei antes? A taxa de cliques, as interações que as pessoas fizeram ali. Então, se as pessoas curtiram, comentaram, clicaram em card, se as pessoas responderam alguma ação ali. Se esse vídeo gerou inscritos, tanto que lá no YouTube a gente consegue ver quantos inscritos trouxe, é muito fácil, é uma das primeiras métricas que aparece, esse vídeo trouxe tantos inscritos, é porque ele é muito importante, e no YouTube, gente, é importante que os comentários sejam de qualidade. As pessoas mandarem só emojizinho no YouTube não funciona. Para o YouTube tem que ser comentário denso, que as pessoas escrevam, sabe? Só aquela coisa, show, adorei o conteúdo. Para o YouTube é a mesma coisa que lixo. As pessoas querem que o comentário seja denso e se você for responder, então incentive isso respondendo com comentários densos, tá bom, galera? Isso é bem importante aí que vocês façam dessa forma. No Pinterest, já falei, não sou especialista, não faço. As outras 3 redes eu domino, Pinterest eu não domino, mas eu botei aqui para que vocês tenham a referência, né? Porque tem gente ganhando dinheiro no Pinterest, tá, gente? Então, pelo que eu estudei, né? Não testei, tá? Não tenho nenhum case para falar, mas o Pinterest, salvamentos nos boards, eu uso o Pinterest para pesquisa e tal, moda, essas coisas, mas, então, realmente, salvar, né? O clique, quando a pessoa clica para ir para o teu site, as impressões, quantas impressões os teus boards geraram, e o engajamento por nicho específico. Então, se você conseguiu se nichar lá dentro, e dentro daquele nicho você está tendo engajamento, vai ser legal dentro do Pinterest, tá? Mas, gente, assim, não é porque eu não domino que vocês não podem dedicar um tempinho aí para o Pinterest, tá? As pessoas têm falado cada vez mais, e como existe não sei se vocês têm percebido, mas existe como é que é o nome? Existe um comportamento do usuário de rede social a ficar cada vez mais incógnito, assim. As pessoas, elas querem, tem muita gente, galera, aumentou muito o perfil, o número de pessoas que estão nas redes sociais. Psh, olha, não se assanha. Eu tenho uma neném aqui, uma cachorrinha, e ela chega a um determinado horário, ela fica bem louca, tá, gente? Daqui a pouco ela vai começar a incomodar. Daí, vamos lá, voltando. Existem pessoas que estão na rede social sem interagir com nada, então elas não postam nada, elas estão só para observar, porque elas não querem que a presença delas na rede social seja notada. E, se eu não me engano, já chegou a uns 15% de usuários nas redes sociais em geral que estão com esse comportamento. Eu vi recentemente, eu li isso, eu vou pegar melhor o dado, tá? Mas eu gravo muito números, e o número que eu gravei era em torno de 15%, o índice desse comportamento. Então, o Pinterest virou uma alternativa para muitas pessoas para isso, porque não aparece a interação delas, a interação ela fica muito restrita, entendeu? Então, ela pode interagir. Tá? Então, observe. O Pinterest. Vamos lá, próxima telinha. E diquinhas para escalar, já estamos... Gente, eu estou um arraso. Eu estou fechando, eu vou
Vou queimar meu tempo em uns 5 minutinhos só. As dicas para escalar. Gente, reutilize conteúdo, tá? Então, assim, você pode pegar o seu conteúdo, só não pega assim, ó, bota no Instagram, baixa com a marca d'água e sobe no TikTok. Não faz isso, tá? Edita teu videozinho lá no CapCut ou edita no Canva, baixa ele, salva e daí você sobe para tua rede social, tá? Se você utiliza assim, você que está aqui no Instagram, não posta esse vídeo, muda essa fala para você que está no TikTok. Cada rede social, respeite aí a rede social, tá bom? Mas reutilize seu conteúdo, readapte seu conteúdo, respeite os formatos, tá? Então, respeite os formatos do conteúdo aí, de cada plataforma. Faça uma agenda de conteúdos. Por isso, vocês podem usar o Meta Suite, lá, o Business Suite, né? O Meta for Business, lá do Facebook, para que você possa fazer uma agenda de conteúdo, programar, para que você não precise ficar postando ali manual toda hora, tá? Analise os dados que você tiver na mão. No tráfego pago, a gente tem de uma forma muito mais granular os dados, mas no tráfego orgânico, nós também temos. Então, no TikTok, você precisa baixar o TikTok Studio. É lá que você vai ver métricas, tá? No, 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 no Facebook, no Instagram ali, você vai olhar através dos painéis e você vai olhar também no Meta for Business, tá? Tem aplicativo específico para isso, tá? Tem o Business Suite específico para isso. Você vai poder programar teu conteúdo e olhar as métricas do teu conteúdo. Aqueles números lá não estão lá à toa. Se a Meta coloca lá, é porque você precisa observar eles. Você precisa testar CTAs diferentes. É aquele formato leve, descontraído de CTA, mas você precisa variar. Não manda as pessoas comentarem a mesma coisa em todo vídeo, não faz isso. Né? Comenta diferente. Um vídeo você manda comentário, sempre pede comentário, mas num vídeo você manda clicar no link da bio, no outro vídeo e mais o comentário, no outro vídeo você pede para salvar e mais o comentário. Sempre ancore, dê um motivo para a pessoa fazer isso. Se você quiser tal coisa, faça isso, isso e isso, que eu faço tal coisa para você. Então, construa a tua CTA, não tenha preguiça de fazer isso, tá? E, por favor, gente, não manda o GPT construir toda a CTA e posta do jeito que o GPT manda, tá? Use o GPT para se inspirar, mas lê aquilo ali e vê se tem a tua voz, se tem a tua fala, tá? Engaje com a comunidade. Se a pessoa comentou, responda. E você pode usar ferramentas como o ManyChat, que automatizam? Sim, pode, mas elas quebram. Muitas vezes elas deixam passar comentários. Então, fique monitorando a sua rede social. Cara, a rede social traz dinheiro, é a maior delícia do mundo. Enquanto a gente está aqui, as notificações estão caindo. Então, assim, trate isso com seriedade e interage com aquela comunidade. Se as pessoas comentarem, responda. Todo comentário, responda. Responda gerando uma pergunta, um outro comentário, enfim. Se a pessoa mandar um direct, responda, interaja, converse, tá? Então, engaje com essa comunidade. E aproveite as tendências. Tente entrar no teu explorar, entre acompanhe o teu feed para você, né, ali no TikTok e aproveite as tendências, tá? Porque elas fazem com que o teu conteúdo engaje bastante. Agora nós vamos para as perguntinhas, tá, galera? Se alguém tiver alguma outra coisa aí de pergunta para mandar, tá bom? Vamos lá. Jéssica, como fazemos para entregar para o público Latam, postando aqui? Tem que usar VPN? Conteúdo orgânico, a gente vai direcionar sempre, tanto TikTok quanto Instagram e YouTube e tal, você vai postar com as legendas, com o conteúdo, tudo em espanhol, tá, gente? Quem é que utiliza o perfil, que tem que usar o perfil, por exemplo, fazer o perfil como se fosse nativo lá do país? Normalmente é quem vai utilizar TikTok Shop, alguma coisa assim.
mas o conteúdo, ele é entregue, tá? Se você postar, ele 100% em espanhol. Uma das coisas que eu fiz para ajudar, eu mudei o celular que eu estava usando para o idioma espanhol, então aquela rede social, eu mudei para espanhol, o TikTok, né? Não o celular que eu estava usando, desculpa. O idioma da conta que eu estava usando, eu mudei para espanhol, tá? Porque daí isso foi ajudando, assim, eu fui colocando as legendas, os vídeos, tudo espanhol, tá? O André pediu que são os 3 primeiros segundos do vídeo, é esses 3 primeiros segundos ali, é o momento que apareceu na tela. Então, apareceu na tela o vídeo, os 3 primeiros segundos, se a pessoa não ficar nem 3 segundos, quer dizer que teu vídeo é irrelevantíssimo, não prendeu as pessoas e a rede social não vai entregar, tá? Jéssica, em relação aos links, eu irei copiar lá pela QIFI e colocar na bio com o nome da plataforma. Eu não entendi essa pergunta. Não entendi. Mas, não entendi essa parte do nome da plataforma, mas você pode, se você não trabalha com estrutura própria, você vai pegar, você vai escolher qual o link que você vai divulgar lá, baseado na oferta. Então, você quer a oferta de 9, de 12, de 14 ou de 17, né? E sim, você vai pegar o link lá da QIFI. Gente, assim, para tráfego orgânico, talvez as pessoas até esperem um pouquinho mais carregar, mas quem está fazendo tráfego, eu aconselho seriamente a utilizar estrutura própria, subir a sua página, a gente disponibiliza o JSON. Até eu vi uma outra pergunta sobre isso, eu vou falar depois. Ali abaixo já tem uma pergunta parecida, eu vou falar sobre isso. Mas, assim, a gente orienta vocês a realmente utilizarem sem o redirecionamento, porque aqui o Wi-Fi faz o redirecionamento, né? Então, ela pega aquele link, envelopa no domínio dela para depois jogar para o nosso. Então, isso acaba demorando um pouquinho a entrega. Você pode usar enquanto você não tem como trabalhar com a estrutura própria, tá? Mas assim que puder, custa muito baratinho e tem aula, tem tudo ali, trabalhe com a tua estrutura própria. Eu vou explicar agora já como é que funciona. Tá? A Nara pediu assim: posso clonar a página e colocar o meu link? Nara, usar os clonadores eu não aconselho, tá? Por quê? Esses clonadores fazem a mesma coisa, eles derrubam o desempenho da tua página. E o desempenho da página, lá na aula sobre análise de métricas, tem uma aula na pasta 8 do Drive sobre análise de métricas, eu falo muito sobre isso. Então, assistam aquela aula, que é uma preciosidade aquilo lá, tá? A gente tem mentoria que a galera paga 5 mil que nunca ensinou aquilo lá. Eu já fiz mentorias caríssimas, que aquilo lá são coisas que eu aprendi na unha, e aquilo ali é coisa que eu faço e métricas que eu desenvolvi, inclusive. Então, vão lá e assistam aquela aula, tá? Mas, em geral, redirecionadores, clonadores, reduzem o desempenho da tua página e faz com que a tua página demore muito mais para ser carregada. Então, se você quiser clonar a página, você não precisa, a gente te entregou a página. Nós, lá na Drive, na pasta, não lembro qual pasta, qual o número da pasta, se tu puder conferir para mim, Alex, por gentileza, tem uma pasta específica onde tem aulas do Alex, que ele te ensina a comprar a hospedagem, que ele te ensina a configurar o WordPress, ele te dá gratuitamente um Elementor Pro para você baixar, você não precisa pagar o Elementor Pro, e não é craqueado, é um Elementor Pro open sourcing, ele é aberto, código aberto, tá? Então não é craqueado, você pode utilizar tranquilamente, tá? Não é ilegal, nós aqui somos cristãos e nós não gostamos de comprar essas coisas ilegais e tal, então para nós não rola isso de, tipo, roubar das pessoas, sabe? Porque quando tu compra uma coisa, tu usa uma coisa craqueada, pô, tu tá roubando do produtor, então eu prefiro pagar o preço. Nesse caso, o elemento lá que a gente disponibiliza para vocês é open source, você pode utilizar tranquilamente, tá? E ele ensina como subir a página. Como, tá. Ele te ensina como subir a página que está prontinha lá no Drive. E a única coisa que você vai fazer é trocar o teu link. Obviamente, por favor, só tem um botão nessa página, que é no checkout. Já vou aproveitar e vou falar uma coisa. Não enfie mais botão. Esta página, se vocês assistirem a aula de métricas, essa página tem um desempenho de conversão absurdo. Ela não precisa de mais nenhum botão. Foi validado isso, tá?
Então, o único botão que ela precisa é o botão na partezinha do checkout lá, quando a gente fala do preço dela. Então, você só vai trocar o link nesse botão e vai botar o teu link de checkout, tá? A pasta que tem toda essa estrutura que eu falei é a pasta 10 lá no Drive, tá? Então, é só vocês acessarem lá, tá bom? Vamos ver mais perguntas aqui. O produto tem na Cacto? O André está perguntando. Eu já respondi isso? Não. Não temos. Não, esse produto não temos na Cacto, tá, galera? Nós estamos com ele só na QIFI. A gente vai subir para outras plataformas, como Hotmart, como Cacto, enfim. Cacto não trabalha internacional, então esse produto é para internacional, então não trabalha lá, tá? Mas a gente vai subir para outras plataformas internacionais, só que realmente é bem trabalhoso, porque a gente fez uma estrutura diferente. Então, ela tem tudo, tem order book, tem upsell e tal, e daí toda a estrutura de traqueamento, de remarketing e tal. Então, a gente foca primeiro bem numa plataforma para vocês, fica boa, depois a gente bota lá nas outras, tá? Aqui o Thiago perguntou, aí no caso, você com essa postagem que teve muito salvamento, você anuncia ele para vender ou só para ganhar seguidores? Anuncio para vendas, tá, Thiago? Eu, cara, não faço tráfego para seguidores. Assim, tem uma estrutura de tráfego para seguidores, porque as pessoas me pedem, já fiz algumas vezes para esse produto, mas agora eu anuncio para venda, e como o criativo, esse formato de criativo ficou muito bom, a legenda ficou muito boa, traz seguidor, tá? Então, eu anuncio para vendas. Esses 1.000 e poucos seguidores que vieram através de anúncio de vendas. Então, assim, foi muito legal, gente. O resultado tá excepcional desse produto. Sim, usando a publicação existente. Isso aí, você já sabe como é que é, né? Mesmo tendo a CTA para comentar alguma coisa sair dentro, esse é um grande segredo, Thiago. As pessoas não querem mais, ninguém quer mais vendedor chato, compre de mim. Por quê? Quando a pessoa comenta saúde, por exemplo, que é uma das CTAs que eu peço, eu vou lá e mando uma mensagem para ela no direct. Oi, muito obrigada pela sua interação. Então aqui vai mais informações sobre o meu livro digital. Biriri, barará. Inclusive, tem a resposta de como eu mando esse direct, tá lá no Drive também, tá? Com o link do livro. E a partir disso, vem venda. Tá? Então, sai muita venda mesmo. Não entendi. Itauana na bio do Insta, TikTok, etc. Não entendi essa, depois tu me explicar melhor. O TikTok só viraliza os vídeos baseados nas trends. Não é verdade, André. Não. O TikTok viraliza vídeos que, primeiro, reteram a audiência. Segundo, geraram engajamento, tá? E esses dados que eu trouxe aqui, gente, não é vozes da minha cabeça, tá? Esses dados eu peguei dos materiais. As próprias plataformas, elas têm o que a gente chama de documentação. Então, elas dizem o que a gente vai avaliar em cada coisa. E foi de lá que eu peguei essas informações para vocês, tá bom? O Threads eu não uso e daí eu nem trouxe, assim. Eu não sei como vender lá dentro, não utilizo, então Pinterest eu ainda uso para consumir, como consumidora, por isso eu trouxe, tá? Então, quem quiser testar Threads aí vai com tudo, tá? A Laura perguntando, as vendas são feitas em euro e a gente recebe convertido, tipo, o produto de 9 euros, a gente recebe 56,60 na QIFI. Isso, mas meu amor, você recebe 9 euros menos as taxas da QIFI e do produtor, e daí você recebe o saldo. Então, digamos que produto é 9 euros, as taxas da QIFI custam $1, as taxas do produtor custam $1, você vai receber $7 convertidos, tá? Então, esse é o grande segredo, porque tu pensa, tu tá vendendo um produto de 9 dinheiros, mas que, na verdade, vai botar 40 e poucos dinheiros no teu bolso, entendeu? Então, para a pessoa lá, ela não tem, a percepção é muito legal. Por isso que eu gosto muito de vender esse produto. E por que esse produto, apesar de ter muitas pessoas vendendo esses tipos de
produto para a saúde, o nosso está muito bem ancorado, porque são muitas receitas, a gente entrega mesmo, e galera, o mais importante, nós temos um time de suporte, a gente responde a galera, a gente recebe muito e-mail da galera pedindo, por exemplo, não consegui acessar, não consegui tal coisa, a gente responde, só não respondemos o que não chega, o que caiu, às vezes cai no spam, e como o volume é grande, ali o time às vezes não consegue ver constantemente, então às vezes passa uma outra coisa, mas o reembolso dele é tão baixo porque o produto é de altíssima qualidade, isso levou muito tempo para ser produzido e tem uma equipe por trás, tá? Então, a gente acredita muito nesse produto por causa disso, apesar de ser um nicho que as pessoas dizem batido, não é, porque realmente o produto é muito valioso e tem muitas pessoas interessadas em melhorar a sua saúde. E nós temos que pensar uma coisa, se comprou o livro de 200 mil receitas do José da Silva, e comprou o livro de 500 mil receitas da Maria Antônia, comprou o livro de 950 receitas da Jéssica, quem gosta de receita, quem quer fazer coisa saudável, vai querer comprar, entendeu? Então, eu particularmente gosto de comprar essas coisinhas, eu vou comprando, porque sempre vai ter uma coisa diferente que você aprende, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui, Nara, Laura, isso aí, exatamente, para eles não é nada. Isso aí, e vamos combinar, 9 eurinhos ali não é nada, né? Muito legal, né? André, a pergunta da Itaúana foi se aquele link gigante de SPAY que o AI Affiliate e só encurtar ele com o Bitly, eu acho. Não deve encurtar, não usem encurtadores, bota o link gigantão, tá? Fica feio? Fica. Enquanto não tem a estrutura própria, bota o link gigantão, mas não corra o risco de, primeiro, aumentar o redirecionamento lá de vocês. Imagina, pega da QIFI, tu joga para o encurtador, daí o encurtador vai jogar para a QIFI, que vai jogar para nós. Com toda certeza vai perder o traqueamento de vocês e vocês vão perder o rastreio dessa venda, tá? Então, não usem nenhum produto, isso não é exclusivo nosso. É nenhum produto. Eliminem encurtador da vida de vocês. Eu sei que tem mentores que ensinam isso, mas é que, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: tem produtor sacana falando isso, porque sabe que se vocês perderem o rastreamento, a venda cai para o produtor igual, tá? Então, a olho vivo, claro que não usem encurtadores, tá? Não utilizem, tá bom? Porque uma vez que perdeu o rastreio, a gente não consegue achar isso. Nós não conseguimos aqui, tá? Se a venda não chegou rastreada a partir do link de vocês, para nós chega sem rastreio nenhum, tá? Então, não cuidem isso, por favor. Vocês sabiam da importância disso? Tiago dizendo, então você não aconselha subir campanha para ganhar seguidores, correto? Não é que eu não aconselho, pode subir, tem estrutura para isso e tudo, tá? O que eu estou dizendo é que, se você utilizar esse formato que a gente faz aqui, com esse tipo de vídeo que a gente usa, com esse formato de legenda, naquela estrutura que a gente faz, vai vir seguidor igual. Então, às vezes, até eu acho que seria um custo duplicado. Agora, se o teu perfil está zerado, até vale a pena, tá? Então, assim, é não é que eu não aconselho. Aliás, eu aconselho você testar tudo, tá? A única coisa que eu me refiro mesmo é que não tem tanta necessidade. Eu prefiro direcionar minha grana para vender. Porque muitas vezes nem sempre você atrair seguidor, esse seguidor vai comprar. Isso não quer dizer isso, tá? O que tem que mudar para entregar o público desse país? O que já falei e está no Drive, Jamile, é fazer o conteúdo 100% voltado em espanhol, tá? No orgânico, você não vai conseguir dizer, eu quero que entregue só na Espanha. Não, você vai conseguir entregar para todo mundo que entende ou que tem o seu aparelho configurado para espanhol, tá? Então, assim, realmente priorize. E você pode pinar, né? Você pode pinar localizações na tua postagem, enfim, que ajuda a te botar num raio mais lá perto, tá? No tráfego pago, a gente consegue ser muito mais cirúrgico nisso, porque na estruturação de campanhas eu ensinei como definir o país que vai aparecer, né? Os países que vão aparecer, tá? Mas o tráfego orgânico precisa ter coerência, postar tudo em espanhol, responder em espanhol, comentar em espanhol, respondendo direct em espanhol, a narração tem que ser em espanhol, e de preferência, se você conseguir dar uma pesquisadinha ali em músicas que estão em trends, em países que você sabe que a predominância da língua é espanhol, você também pode
pode te ajudar nessa entrega, tá bom? Gente, estou 5 minutos atrasada, que eu disse que ia ser no máximo 1h15, né? E já estou a 1h20, tá? Quero saber, assim, ó, para fechar, vou dar uma colher de chá. Tem mais alguma pergunta que alguém quer fazer? Alguém quer fazer alguma pergunta em áudio? Se não, já estaremos encerrando esta aula. Eu fui uma pessoa, vou dar um tempinho para dar tempo da pessoa escrever, então vou contextualizar o negócio, tá? Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta aí, só vou dar 2 minutinhos aí de contextualização. Eu fui uma pessoa 100% do tráfego orgânico até alguns anos atrás. Eu só fazia tráfego orgânico e fui muito expert em tráfego orgânico. Então, tudo que eu trouxe aqui para vocês tem muito embasamento e eu me mantenho sempre muito atualizada, tá? A estratégia que eu tenho adotado ultimamente é o tráfego pago. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: utilizem o tráfego orgânico com muita consistência, muita coerência, mas assim que vocês tiverem os próximos resultados, para que vocês possam escalar, aproveitem o tráfego pago também. Nem que vocês possam fazer um pouquinho só, tá? Daí, se não posso fazer uma campanha de vendas muito estruturada, vai fazendo de pouquinho, 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 mas você vai reinvestindo no teu negócio, tá bom? Então, porque o tráfego orgânico, gente, ele exige muito tempo de nós. E muitas vezes o tempo, como eu falei no início, muitas vezes não, sempre. O tempo é a nossa moeda mais valiosa, né? Vamos lá, tem algum valor específico para começar? Eu posso começar, Thiago, na aula de estruturação de campanha. Tem que assistir aquela aula, tá bom? Nem vou contextualizar mais a respeito. Na aula tem tudo. Falo sobre ticket médio, sobre o orçamento, como calcular, tudo, tá? Inclusive, assiste as duas, estruturação e as métricas, tá bom? Vai ficar bem mais claro. E daí, você assistindo a aula, ficou com dúvida? Volta ali e me pergunta no grupo, tá? Gente, por que eu não tenho aberto o grupo sempre, tá? Por causa que a gente tá com demandas bem altas, nós não temos um time voltado só para os afiliados, tá? Então, vocês foram os primeiros testes de afiliados e a gente se surpreendeu com o número de afiliados que tem produto. Estamos muito felizes e com certeza a gente vai escalar esse braço de afiliação aí, vamos melhorar ainda mais para vocês. Então, eu faço com todo carinho, todo o amor do mundo, e eu me comprometi a cuidar de vocês, só que meu tempo é muito, muito, muito escasso. Então, sempre que vocês forem perguntar lá, eu peço assim, ó, estruturem bem a pergunta, né? Às vezes eu respondo extremamente rápido, ou às vezes eu demoro para responder, porque eu preciso realmente ter o tempo ali para responder. E lembrem que perguntas básicas como por onde começar, onde tem material, tá pinado lá, sabe? Então, naveguem nos pinos, tá bom? E em breve eu quero fazer um grupo de networking para nós. Aquele lá vai ficar só para suporte, o outro para networking, para a gente trocar figurinha e conversar, daí todo mundo pode falar à vontade, beleza? Até a próxima aula, eu quero fazer outra aula quarta-feira, tá? Ó, a Pina, a Pina é minha pitbullzinha, né? Que ela é uma assanhada, ela já tá gritando aqui que é o horário da comida.